muita mistificação. Aí, claro, existe uma simbologia importante, já partindo para o ponto B, que está na página 20, né? Existe simbologia? Sim, existe. Inclusive tem a tal da gematria, que é o gematria, tá? Que é a análise da linguagem bíblica a partir dos números. Então, os números não só são o significado mais óbvio deles. O número 7 na Sagrada Escritura, por exemplo, né? 7 espíritos, 7 dias, 7 olhos, 7 chifres e por aí vai, toda vez que o 7 é mencionado. Não é só o significado óbvio de 7, 7 como numeral, mas existe uma mensagem maior que é uma mensagem simbólica. Então a gematria vai analisar toda essa mensagem simbólica dos números, tá? Ela contribui importantemente? Sim, ela tem o seu valor. Ela tem uma importância, porque a Bíblia fala por meio de números. 12, a 12 tribos, 12 apóstolos, selos. Aí você vê que de fato... Não, perdão. Aí eu vejo 7 de novo. Então você tem números que se repetem em situações importantes e que falam algo, que dizem algo. Então existe uma mensagem simbólica? Sim. Existe a importância de se estudar essa simbologia? Com certeza. Mas você não pode ir muito longe nisso, você não pode imergir muito nisso, porque você acaba adentrando para um misticismo. Você vai acabar, em vez de lendo a mensagem que aqueles símbolos comunicam, você vai começar a incutir mensagens na Sagrada Escritura. Existem algumas mensagens, sim, só que nem sempre essas pessoas se satisfazem com a comunicação da mensagem. Eles querem encontrar algo a mais. E é nesse de encontrar algo a mais que eles vão incutindo, eles vão inserindo, vão fazendo exegese em cima da Bíblia, querendo que a Bíblia diga certas coisas que ela não tem a intenção de dizer. E é onde você perde a verdadeira comunicação que ela está fazendo. A Bíblia está fazendo uma comunicação relacionada à salvação, à edificação, à restauração da comunhão com Deus. Ela está falando acerca disso, mas muitas pessoas que aprofundam-se muito nessa gematria, nessa leitura dos símbolos, dos números, eles vão acabando por se tornar pessoas que não obedecem, não se atêm aos limites da Sagrada Escritura, dentro daquilo que ela fala e dentro daquilo que ela não fala. Então existem coisas que a Sagrada Escritura de fato oculta, e aquilo que oculta nós não podemos inventar, nós não podemos especular. Então a teologia especulativa é fonte de heresia. Então teologia especulativa é incubadora de heresia. Não adianta você alimentar esse tipo de teologia, você tem que ficar nos limites da Sagrada Escritura. Se você ficar nesse limite, você está trabalhando ortodoxamente. Agora, quando você sai disso, é facinho você virar um heterodoxo. É só você se empolgar com esse negócio aí e começar a dar asas à imaginação, né? Como Calvino já havia alertado para não se deixar levar por esse tipo de coisa. Na página 21, processo de interpretação na escatologia. Aí ele vai. A preterista, a gente já falou sobre ela. É aquela que diz que, na verdade, tudo aquilo que está no Apocalipse e na escatologia de modo mais amplo é uma linguagem cifrada, é uma linguagem simbólica. É tipo um código Morse. A pessoa está tentando proteger uma mensagem para que não seja identificada plenamente pelo inimigo. O que ela faz? Cria um monte de símbolos e fala por meio desses símbolos, e a pessoa com quem ela está se comunicando tem a tradução, tem como traduzir, né, aqueles sinais. E aí ela consegue obter o sentido, e o inimigo não, por não ter a tradução. E aí esses da interpretação preterista dizem, olha, existia toda uma simbologia dentro aqui da comunicação da escatologia, do Apocalipse, da escatologia de modo geral, que falava aos ouvintes sem ser plenamente compreendida pelos inimigos, que eram os romanos, que estavam cercando o cristianismo de uma forma bastante brutal, desde Domiciano, né, desde Nero, Domiciano e por aí vai, cercando o cristianismo de uma forma muito brutal, perseguindo e tentando sua eliminação. Então os apóstolos comunicavam essa mensagem de consolo de uma forma cifrada, de uma forma oculta, tá? E a igreja recebia, os pastores, né, recebiam então essa mensagem e faziam essa tradução para que o povo fosse consolado
por aquela mensagem, fosse então edificado, né, fortalecido na sua fé. Mas Apocalipse fala acerca de algo passado. Então os preteristas leem toda a escatologia como sendo eventos já ocorridos, eventos passados, tá? Aqueles que ainda têm um respeito pelo sobrenatural, que creem em Deus de verdade, acreditam num futuro juízo final, mas fica somente esse evento aí para o futuro, somente o juízo final. A interpretação histórica, na página 23, esse método encara a mensagem apocalíptica, tá? Perdão, ficou difícil de ler aqui, deu aqui uma embaçada, tá, nas letras. Os símbolos nela apresentados são parte integrante de todo o esboço histórico da igreja, desde a época inicial da igreja primitiva até a volta de Cristo, estendendo-se ao final dos tempos. Esse método é também conhecido como continuidade histórica, ou progressista. De acordo com esse método, já dura 2000 anos. Os adeptos dessa metodologia conseguem vislumbrar os períodos da história da igreja, em especial nos grandes eventos que marcaram a humanidade. O desdobramento das fases da igreja de Cristo nessa terra, ela abrange pontos do preterismo e do futurismo. Vejamos alguns pontos. E aí você tem esta interpretação, você tem inclusive uma importante sequência aqui, da página 23 até a 25, onde você tem a abertura dos eventos. Aqui, ó, primeiro selo, cumpriu-se no estado do Império Romano. Segundo selo, terceiro selo, quinto selo e por aí vai. Trombeta, né? Então ele vai abrir todo o mapa dos eventos apocalípticos e encaixá-los na história. Então o preterista diz, tudo é do passado, já ocorreu, já aconteceu, estava relacionado a uma mensagem codificada. O historicista diz, está acontecendo e está de fato ocorrendo ao longo dos eventos históricos, podendo ser visualizado, como diz aqui, a partir do texto que definiu, uma fusão de preterismo e futurismo. Por quê? Existe muita coisa que já foi. Enquanto que o futurista diz, não, nada disso que está relacionado ao escato, nada disso ainda ocorreu. Então ocorreram alguns eventos relacionados ao fim dos tempos, tá? Então estamos nos últimos dias, no fim dos tempos, mas ainda existem um desencadear de eventos do escato, do futuro, tá? Então você tem uma leitura futurista, que entende aí o arrebatamento, a abertura do primeiro selo, a ascensão do anticristo, os 3 anos e meio de falsa paz, 3 anos e meio de grande tribulação, as trombetas, tá certo? Os selos, trombetas e taças, o Armagedon, o juízo das nações, milênio. Então você tem um desencadeamento que começará no futuro. Enquanto que o historicista diz, não, meu irmão, já foi primeiro selo, já foi segundo, já foi quinto, já tem trombeta aí, já tem muitos eventos ocorrendo. Então ele vê a abertura desses eventos no mapa cronológico encaixando-se no mapa histórico, no mapa dos eventos históricos que estamos vivenciando, ficando para o futuro poucos eventos, tá? Destruição de Babilônia, aqui ele cita, né, a letra U, destruição da Babilônia, a queda do papado. Então ele vai abrindo esses eventos e encaixando eles nos eventos históricos. Agora, muito é especulativo, né? Muito disso aqui é arbitrário. Então, como é que ele vai justificar que tal taça está relacionada a tal evento histórico? É muito especulativo, né? Muito arbitrário. Você tem esse risco aí dentro desse tipo de escatologia. Apresentamos as objeções, então ele vai objetar aqui essas colocações na página 25 até a página 26. Então você lê aí, e muito dessa objeção está dentro disso aí, na questão de muito disso ser especulativo, tá? Na página 26 eu vou ler só o ponto C aqui, ó. Apresenta interpretações absurdas, como apesar que a meia hora do silêncio no céu, Apocalipse 8:1, equivale a 70 anos da história romana, que vai da vitória de Constantino sobre Licínio em 324 depois de Cristo, até a revolta e invasão do Império por Alarico, 395 depois de Cristo. A interpretação histórica é atraente, sedutora e até mesmo facilita o encaixe do livro das revelações no contexto histórico mundial. Porém, como as demais, deve ser avaliada com cuidado.
E aí eu abro só um parêntese, pequeno parêntese aqui. Você tem, por exemplo, a situação que é lida em Apocalipse relacionada aos primeiros 3 capítulos, tá? Inclusive, deixa eu colocar esse quadro aqui, deixa eu encontrar. Aqui está, relacionado aos primeiros 3 capítulos. Nesses primeiros 3 capítulos, você tem as igrejas, tá? Aí no capítulo 4 vão haver outros eventos, né? Então você tem aqui, ó, relacionado à igreja. Aquelas 7 igrejas da Ásia. Então a primeira coisa que eu gostaria de destacar é o seguinte, que havia mais igrejas ali, não eram só 7, tá? Então Colossos não aparece aí, tá? Se eu não me engano, o Perge também ficava por ali. O Ponto, né? Aqueles que estavam no Ponto Eucino. Então havia outras igrejas na região, tá? Não eram apenas 7, mas essas 7 são tomadas e acredito eu como um símbolo importante. Então é uma linguagem simbólica a utilização do número 7 aqui. Novamente a questão do número, né? A gematria vai se preocupar com isso. Você tem então o emprego do número 7, a escolha dessas 7 como representativas. Representativas do quê? Eu posso aqui colocar um parêntese dizendo que para mim é possível enxergar um historicismo nesse trecho, no Apocalipse 1 ao 3, antes daquela voz, a porta aberta nos céus e a voz que diz, vem e vê. Quando João então, transportado para esse ambiente, vê eventos futuros, vê eventos do escato, tá? E vê assim uma teatralização dos eventos. Eles não estavam ocorrendo ali, eles eram uma teatralização para que João captasse aquelas imagens, as registrasse da melhor forma possível. Então ele sempre utiliza a palavra semelhante a, algo como tal. Então ele sempre usa essa linguagem de que está fazendo uma analogia, está fazendo, né, um esforço para expressar aquilo que ele está vendo, aquilo que lhe está sendo demonstrado, né, está sendo apresentado diante dele. Então ele vê uma teatralização dos eventos e ele vai descrevê-los da melhor forma possível no livro do Apocalipse, no livro da Revelação. E ele vai enviar, então, você tem o envio das cartas específicas aos anjos das igrejas, os pastores, tratando de questões locais, tá? E você tem essa comunicação do Apocalipse de modo mais amplo, que é para todos. Então, aquela igreja estava tratando de problemas locais, mas nós sabemos que quando o Espírito Santo de Deus elencou esse texto para que se tornasse cânon, assim como as outras cartas, essas são as cartas de Jesus Cristo, mas houveram cartas de Paulo a Coríntio, houve carta de Paulo aos Romanos, houve carta universal de Tiago, houve carta universal de Judas, tá? Então você tem essas cartas que falam acerca de situações locais, tá? E temporais, mas que são também uma comunicação para a igreja futura, a partir do conhecimento que o Espírito Santo tem das igrejas que virão e que tomarão em suas mãos esses textos e farão uso deles e os tomarão como referência para a sua própria vida. Então temos aí também uma tratativa do Espírito Santo para conosco e acredito eu também em relação a essas cartas do Apocalipse. Quando o Senhor Jesus Cristo revelou a João e o Espírito Santo faz com que isso seja cânon e este cânon chega até mim. Acredito que ele fala comigo de alguma forma e posso até enxergar nele algum cunho historicista em Apocalipse 1 ao 3, antes ainda daquela revelação que para mim é plenamente escatológica, que está totalmente para o futuro. Quando João vê a abertura dos selos, liberação dos cavalos e seus cavaleiros, as demais sentenças que virão, o quinto selo com os mártires, os demais selos, as taças, ok? Então temos aí uma situação onde há um possível historicismo dentro dessas abordagens das 7 igrejas, podendo ser períodos da igreja, ok? No final havendo um paralelo entre Laodiceia e Filadélfia, o que resultará em uma parcela da igreja estando apta ao arrebatamento, a promessa, te livrarei da hora da tribulação, etkes, tirado de dentro, tá certo? Arrancado de dentro do princípio de dores, tirado do princípio de dores e levado para as bodas do Cordeiro. E dentro dessa questão do arrebatamento, ressalto aqui
o alerta contra um grave equívoco. Existem defensores do pós-tribulacionismo alegando que arrebatamento é o mesmo que separação de bodes e ovelhas, quando o Senhor Jesus Cristo fará a separação dos bodes, separação entre bodes e ovelhas. Esse é um terrível equívoco. Inclusive, eu nunca vi um pré-tribulacionista fazer essa defesa, fazer essa afirmação. Então, em algumas situações pode ser até um espantalho, pode ser até uma argumentação mal intencionada criada para desestabilizar essa interpretação, trazer equívocos, trazer confusão. Mas na obra de Antônio Gilberto, por exemplo, eu vi uma distinção muito importante entre a colocação de Cristo com relação à separação de bodes e ovelhas, tendo os bodes sido lançados no inferno. Com o resultado da separação de bodes e ovelhas quando Jesus ele diz: esses aqui são ovelhas, então adentram para o reino de Cristo. Esses aqui são bodes, são lançados no fogo, são lançados na destruição, ok? Então essa é a situação da separação de bodes e ovelhas. Logo após aquela parábola das 10 virgens. E aí ele finda com esta pequena colocação da separação do juízo que separa bodes e ovelhas. Tá? Não estou me lembrando aqui do local. Talvez eu encontre aqui o texto, mas não estou me lembrando aqui do texto. Talvez eu tenha aqui registrado. Deixa eu ver. Não é esse. Não. Também não. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Não está aqui nesses textos que eu reservei. Então não está nesses daqui, mas é muito conhecido, é amplamente conhecido. Então há a separação de bodes e ovelhas, os bodes sendo lançados na condenação eterna e as ovelhas adentrando para o reino. E na situação do arrebatamento não há uma conciliação entre essas interpretações, não são a mesma coisa. Não são a mesma abordagem, não são o mesmo evento, ok? No arrebatamento, a melhor exemplificação para ela, a melhor analogia dentro da simbologia bíblica é a questão das colheitas, aquela linguagem das colheitas que é empregada no Levítico com relação à oferta movida, por exemplo, né? Que está relacionada às primícias. Então as primícias são trazidas ao templo. O sacerdote move ela diante de Deus. Com aquilo há a bênção de Deus sobre toda a colheita geral. E quando a colheita geral é executada, algumas espigas ficam, né? Alguns grãos caem. E aí há inclusive um texto onde o Senhor diz para não voltar para recolher aqueles grãos, porque são para alimentar os pobres e viúvas. Então isso está relacionado àquela legislação que trata das primícias, da colheita, tá certo? Do alimento para os pobres. Inclusive não se podia colher as bordas do campo, para que aquilo ficasse também para os miseráveis. Então isso está relacionado àquela abordagem. Mas parte da linguagem é aproveitada. Quando? Quando Jesus Cristo é chamado de primícias. Então Jesus Cristo é a primícia dentre os que dormem. Ou seja, dentre aqueles que morreram e estão aguardando pela ressurreição, dentre aqueles que estão em Deus, que estavam no seio de Abraão, por exemplo, Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou no corpo glorioso. Não ressuscitou como Lázaro ou como aquela filha de Jairo, tá? Ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele ressuscitou num corpo glorioso. Então ele é a primícia. A primícia dentre aqueles que ressuscitarão num corpo glorioso. Ele é o primeiro. E aí, seguido a ele, virá a colheita geral. E a colheita geral, sim, é o arrebatamento. Aqueles que, os que estavam mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos, ambos serão transformados e se encontrarão com o Senhor nos ares, para então adentrar para as bodas do Cordeiro, onde Cristo disse: não beberei do fruto dessa vide até aquele dia que beba convosco no reino do meu Pai. Então você tem o cumprimento de importantes promessas dentro do contexto do arrebatamento. Inclusive, esta linguagem ela é muito mais adequada para descrever os eventos. Cristo é a primícia, o arrebatamento é a colheita geral. Aqueles que ficarem do arrebatamento são como essas espigas caídas. Não é dito em momento algum que a consequência de ficar do arrebatamento é ser lançado no inferno. Enquanto que
naquela colocação de Cristo em relação ao juízo dos bodes e das ovelhas, sim,